As relíquias dos povos antigos são normalmente quebradas e enterradas e difíceis de reconhecer, mas algumas podem mudar completamente nossa visão sobre nossa posição na história. Ao longo dos anos, os arqueólogos desenterraram algumas descobertas impressionantes. Alguns são artefatos antiquados bizarros que eles não entendem completamente. Vamos dar uma olhada nessas coisas que podem ter chegado do espaço hoje. As pedras tropas são um magnífico labirinto de túneis inexplicavelmente entrelaçados, construídos pelo homem ou pela natureza, no alto das montanhas Baião, Caraola, que se estendem pela China e pelo Tibete. Os cadáveres enterrados das espécies hominoides mais singulares já observadas pelo homem podem ser encontrados dentro dessas cavernas. As cavernas foram encontradas acidentalmente por uma equipe de arqueólogos em 1938, que primeiro as confundiu com cadáveres de macacos. Os macacos, por outro lado, não enterram seus mortos. Se não animais, então o que ou quem eram esses esqueletos de aparência estranha? Eles não eram nem humanos nem animais, ou pelo menos não integramente humanos. Os esqueletos tinham braços e pernas minúsculos, quase frágeis, mas cabeças enormes em comparação com seus corpos curtos e frágeis. Chiputei, um arqueólogo chinês, e seus colegas estavam investigando os ossos quando descobriram algo ainda mais estranho. Um disco redondo meio enterrado descansava no chão da caverna. Parecia ser feito de pedra e tinha um buraco no meio. Havia marcas em espiral ou ranhuras ao redor que pareciam dois anéis. Em um estudo mais atento, os sulcos pareciam ter letras ou hieróglifos. Ninguém, porém, foi capaz de decifrar a língua estranha. Nem mesmo especialistas em literatura antiga. As esculturas nas paredes das cavernas representando o sol nascente, a lua e as estrelas conectadas por linhas de pequenos pontos são ainda mais notáveis. Estariam os corpos dessas espécies únicas tentando se comunicar conosco. Demorou 20 anos para os especialistas de Pequim decifrarem ou traduzirem o disco. O que ele descobriu foi demais para as autoridades, que o proibiram de divulgar suas descobertas. Durante extensas investigações em cavernas na área, mais 7 ou 6 discos do mesmo tipo foram descobertos, de acordo com a tradução do Dr. Tuno, e os discos revelaram uma história, uma descrição incrível de uma espaçonave que chegou à grave terra vinda de outro planeta e caiu nessas terras altas remotas. Os moradores chegaram em paz e pertenciam a uma civilização bem desenvolvida. Seus vizinhos superiores, por outro lado, dificultaram a vida deles, então eles partiram para outros planetas. Conhecido, um grupo de mineiros descobriu um item tão estranho que alguns acreditam que seja genuinamente de outro planeta ao longo das margens do rio Muris, em Aiud, Romênia, há 47 anos atrás. Quando esses trabalhadores descobriram 2 ossos de mastodonte na costa arenosa, não ficou claro o que eles estavam procurando. O que sabemos é que algo muito mais selvagem viveu a mais de 10 metros abaixo deste local. Um item sem data, função ou explicação óbvia-se que ficou conhecido como cunha de alumínio ajudou apenas a coisa. A cunha é desconcertante, pois parece não ter idade ou função. É implausível que um artefato moderno seja encontrado entre os ossos de uma besta extinta há 11.700 anos. Para complicar ainda mais as coisas, o item foi revestido com pátina, um revestimento que leva centenas, se não milhares de anos para ser criado. No entanto, apresenta-se como um alumínio contemporâneo, que na altura não se pensava existir. Simplesmente expresso, as datas e horas estão incorretas. A peça de uma grosseira cunha de metal, daí o nome, não tem utilidade. Não há explicação conclusiva para suas origens, que variam de invasões extraterrestres a intrincada preservação. Esferas de Klerksdorp, mineiros na pequena aldeia de Ottosdal, na província noroeste do norte da África do Sul, descobriram estranhas esferas de metal conhecidas como esferas de Klerksdorp enquanto trabalhavam em minas de pirofilita.
Essas esferas marrom-avermelhadas escuras e um tanto achatadas variam em tamanho de menos de 1 centímetro, 10 centímetros de largura, e algumas delas têm 3 sulcos paralelos ao redor do Equador. Os exemplos mais notáveis parecem ter sido produzidos. Mas aqui está o problema: esses objetos metálicos foram descobertos há 3 bilhões de anos, quando a Terra ainda era jovem demais para sustentar vida sofisticada capaz de criar essas esferas. Muitos grupos marginais, incluindo criacionistas cristãos-sindos e crentes de antigos astronautas, mostraram forte interesse, suspeita nos artefatos. Essas organizações marginais argumentam que os artefatos são reais ou possíveis artefatos fora do lugar, ou PRTS, que são supostas provas diretas de uma civilização que existiu bilhões de anos atrás ou antes do dilúvio bíblico. Os objetos Otosdal, de acordo com os defensores dos antigos astronautas, foram feitos por extraterrestres inteligentes. A adaga do rei Tutankhamon, extraterrestres. Quando os arqueólogos entraram pela primeira vez na tumba de Tutankhamon no início da década de 1920, eles descobriram antecâmaras repletas de milhares de artefatos, incluindo esculturas, móveis, pedras preciosas, roupas, carruagens e pinturas. Entre esses itens estava uma adaga de ferro com pouco mais de 30 centímetros de comprimento e moldada a partir de um meteorito de ferro que confundiria os especialistas por quase um século. 2 novos estudos dão visões diferentes sobre as origens da arma misteriosa, que pode ter sido usada pelo mais renomado rei egípcio antigo. Uma pesquisa sobre a adaga, que é feita de ferro meteórico, afirma que foi feita na Anatólia, atual Turquia, enquanto outra afirma que suas origens terrestres não são claras. Durante o reinado do rei Tutankhamon, 1333 a.C. a 1323 a.C., a fundição do ferro ainda não havia sido inventada. Portanto, o metal era uma mercadoria rara e cara que frequentemente vinha de meteoritos. A misteriosa esfera de Berthier e Antoine Berthe, junto com seu filho mais velho Terra, estavam passeando pela floresta ao redor de sua propriedade na ilha Fort George de Jacksonville em março ou abril de 1974. Quando Terry descobriu algo que teria um impacto de longo prazo em suas vidas, uma estranha esfera metálica do tamanho de uma bola de boliche. Terry, um estudante de medicina de 21 anos, trouxe a bola para casa porque acreditava que era única o suficiente para ser uma boa lembrança. A família Betts não pensou muito sobre o orbe até que Terry começou a tocar seu violão perto dele um dia. Algo estranho ocorreu, de acordo com Jerry, porta-voz relacionado à grave esfera da família. A bola começou a zumbir de volta. Ele rapidamente começou a demonstrar outros comportamentos incomuns, como rolar aparentemente por conta própria, mudar de direção e parar de repente. Ele até vibrou e produziu um som agudo, fazendo com que os queios uivassem e escondessem as orelhas. A esfera de Betts, às vezes conhecida como esfera misteriosa ou simplesmente bola ímpar, adquiriu popularidade imediatamente. Tom Kivett, o apresentador de um programa de rádio local sobre acontecimentos paranormais, foi um dos primeiros a investigá-lo. Kivett, conhecido na área como um dos criadores do filme cult de Monstros Art, confirmou as alegações da família Best de que a esfera se movia e agia de forma anormal. Ele, como muitos outros antes dele, pensou que o orbe era de origem alienígena, criado por alguma inteligência cósmica por algum motivo desconhecido. E teoriou que como a Terra era tão jovem há 300 milhões de anos, a maioria dos cientistas supõe que as primeiras criaturas terrestres não se desenvolveram em dinossauros. Se for esse o caso, como você explica a descoberta de uma alavanca de câmbio, um componente comum da máquina preso em um pedaço de carvão de 300 milhões de anos na Rússia? Este artefato foi reconhecido corretamente. E se sim, quem poderia ter feito isso? E por que isso acontece?
Dmitry, um morador de Vladivostok, descobriu recentemente algo comum sobre um pedaço de carvão que comprou para aquecer sua casa durante o inverno. Dmitry foi contatado pelo cientista Valery Brier depois que um trilho ou haste de aparência metálica foi cravado no carvão. Após um exame inicial do estranho dispositivo, os especialistas decidiram que parecia ser semelhante a um trilho de metal dentado produzido artificialmente. Era semelhante a peças vistas em microscópios e outros instrumentos científicos e elétricos. Outra característica do artefato que atraiu a curiosidade dos pesquisadores, segundo o The Voice of Russia, foi sua forma incomum que evocava uma roda dentada contemporânea. É difícil conceber uma coisa adquirindo organicamente a forma regular de uma roda dentada com 6 dentes idênticos. Mas quem criou essa coisa ostensivamente metálica 300 milhões de anos atrás, quando não havia humanos? Este pedaço de metal, segundo especialistas, é de origem extraterrestre. A pedra de Patia, esta interessante rocha egípcia, tem composições microminerais não encontradas em nenhum outro lugar do sistema solar, nem na Terra, meteoritos ou cometas. A pedra Hepatia tem apenas alguns milímetros de largura e foi fragmentada em pequenos fragmentos, mas é a rocha mais interessante do mundo. Ali Barakat, geóloga do Serviço Geológico Egípcio, encontrou a rocha requintada, batizada em homenagem a Hepatia de Alexandria, a primeira astrônoma e matemática ocidental renomada, em 1996, no oeste do Egito. Barakat estava investigando o vidro do deserto da Líbia, que parece ser semelhante ao vidro do mar. Essa acreditagem que tenha se originado 28 milhões de anos atrás como consequência da queda de um meteorito. Barakat logo percebeu a importância da deslumbrante pedra adornada com diamantes microscópicos e teve a impressão de que não era da Terra. Em 2013, geólogos que estudaram a pedra Patia provaram suas origens alienígenas. Os especialistas primeiro assumiram que a pedra Hepatia era um pedaço do núcleo de um cometa, diferente de qualquer outro meteorito conhecido. No entanto, parece que a rocha espacial tem uma história muito mais intrigante. De acordo com uma pesquisa recente realizada por geólogos da Universidade de Joanesburgo, as substâncias descobertas na pedra de Hepatia são diferentes de tudo o que se conhece no sistema solar. Como consequência, os pesquisadores assumem que esses produtos químicos se formaram antes do sistema solar e, se não forem presolares, a suposição comumente aceita de que o sistema solar se formou a partir de uma nebulosa homogênea de gás é questionada. Mapa de Piri Reis. O mapa de Piri Reis pode ser visto na biblioteca do Palácio Topkapi, em Istambul, Turquia. O almirante Piri Reis, comandante da Marinha Turca, produziu um mapa que remonta ao Império Otomano do século Zero. Como resultado, o nome do mapa. Ele retrata continentes como a Europa e o norte da África, bem como a costa brasileira, várias ilhas incluindo Antilha, as Ilhas Canárias e os Açores e até a Antártida, que se supõe ter sido encontrada mais de 300 anos depois. O que há de tão estranho neste mapa? Que papel os alienígenas desempenham nesta maravilha geográfica? A parte mais desconcertante não é que mostra a necessidade de repensar a cronologia de várias descobertas exploratórias, mas sim porque retrata a topografia da Antártica com detalhes requintados e sem referência ao gelo. A última vez que isso aconteceu foi há cerca de 6.000 anos. Então, diga-nos, como poderia um comandante turco de meio milênio atrás mapear um continente que esteve coberto de gelo nos 6.000 anos anteriores? O mapa de Piri Reis foi investigado pelo professor Charles H. Good e pelo matemático Richard W. Strachan, que descobriu que ele foi gerado a partir de uma imagem aérea. Um avião no século XVI levaria mais de 400 anos até que os irmãos Wright fizessem seu primeiro voo, e muitos mais antes que alguém pudesse tirar uma foto enquanto voava. E agora, isso parece ser o produto de uma espécie altamente evoluída que ignoramos completamente.
Deixemos saber o que você pensa sobre esses artefatos na seção de comentários abaixo.